Olá, bem-vindos ao curso de Introdução à Programação Funcional. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a linguagem Haskell e também quais serão os nossos primeiros passos com essa linguagem. A linguagem Haskell, ela surgiu, em 1990 e o objetivo dela foi ser a primeira linguagem puramente funcional. Então ela foi criada por um comitê que uniu vários resultados científicos e acadêmicos sobre a programação funcional e eles queriam que esses conceitos todos tivessem sido implementados numa única linguagem. Então, por muito tempo, ela foi considerada e ainda pode ser considerada uma linguagem mais acadêmica, né? Diferente de linguagens funcionais como Clojure, que tem sido mais utilizada na web, por exemplo. No Brasil, a gente tem o exemplo da Nubank, que utiliza toda a sua stack baseada no Clojure, e Elixir, né? A linguagem brasileira, que tem sido também bastante procurada para desenvolvimento de sistemas web. Atualmente, ela também é utilizada por empresas, né, totalmente ou em partes, de alguns projetos. A gente pode depois colocar o link de alguma dessas empresas, mas o importante é que a linguagem Haskell, como foi criada por um comitê, ela agrupa muitos dos conceitos do paradigma funcional e ela serve muito como laboratório. Muitos recursos que aparecem em Haskell, depois de uns 10 anos, 15 anos, surgem em outras linguagens. Então ela serve muito como uma linguagem laboratório para experimentar diversos conceitos. Uma outra característica do Haskell é ela permite escrever códigos mais concisos e declarativos. Isso deve muito à característica de ser uma linguagem funcional, mas também alguns elementos do Haskell, né? Então talvez eu esteja mais familiarizado com a sintaxe que o Haskell foi baseado, mas, por exemplo, comparado com o código no estilo Lisp, eu acho que o código escrito em Haskell é um código mais simples, conciso e fácil de ler. A linguagem também ela tem poucas palavras reservadas, né? Então aqui a gente vai ver depois um pouco mais sobre isso. Isso aqui é uma compressão de lista, né? Então você observe que para fazer essa compressão de lista, a gente vai ver melhor o que é isso mais à frente, mas a gente tem símbolos, a gente tem poucas palavras reservadas. E aqui o take aqui seria o nome de uma função. Ela é uma linguagem puramente funcional. Então, diferente de algumas outras linguagens, até mesmo Clojure, você não tem efeitos colaterais, operações de entrada e saída de dados misturado com as funções. Então, os efeitos colaterais são isolados. A gente vai entender melhor isso na segunda semana. Então, a grande maioria das linguagens funcionais são impuras, como F#, Clojure, Camel, Elixir. Nessas linguagens, os efeitos colaterais são apenas reduzidos, porém existem diversos elementos de programação imperativa dentro dessas linguagens. Já em Haskell não existe nenhum conceito de variáveis, apenas nomes e declarações. Uma vez que o nome é declarado com valor, ele não pode sofrer alterações. Então, se você, em algum momento, você definiu que x, o valor de x é 1.0, está sendo declarado por 1.0, você não pode dizer que em outro momento que x é 2.0. Então, a linguagem Haskell trabalha com avaliação de expressões de substituições. Então, quando eu estou dizendo que x é igual a 1.0, qualquer local que tiver x é a mesma coisa que tivesse lá 1.0. Mas eu não posso, em outro momento, dizer que x é igual a 2.0. Ok? Então, por ser uma linguagem puramente funcional e sem conceito de variáveis, então ela utiliza muito funções recursivas, que é a forma de você conseguir resolver isso. Aqui um exemplo do fatorial. Observe que para aplicar a função aqui, coloquei entre parênteses só para ele avaliar a expressão. A gente vai ver outra forma até de reduzir esses dois parênteses aqui. Mas eu não preciso colocar parênteses na aplicação da função. Então a função está aplicando aqui o valor de 1.
Tinha um errinho aqui. Então eu vou aplicar apenas o valor de 10, né? Eu vou estar calculando o fatorial de 10. Outro recurso, né, outra característica são os tipos polimórficos, a gente vai entender melhor sobre isso, né? Então, conceitos como classes e conceitos como tipos polimórficos permite um grande poder de expressividade em Haskell, né? Então, a gente tem aqui essa operação de soma sendo aplicada a diferentes tipos, mas isso aqui tudo é definido através dos tipos polimórficos. Então a gente vai ver melhor sobre isso na aula sobre classes e tipos. É uma linguagem também que suporta avaliação preguiçosa, né? Então esse foi um recurso que levou bastante tempo para conseguir implementar isso dentro de uma linguagem. Então, quando você tem linguagens como C, Java, Python, ela utiliza o que a gente chama de avaliação estrita. Então, eu tenho uma função aqui f, que tem dois parâmetros, x e y. Quando eu passo, por exemplo, x vezes x e outro parâmetro aqui, 4 vezes x mais 3, o que é feito primeiro é a avaliação dessa expressão, né? Então, o código aqui é escrito em C. A gente tem uma avaliação dessa expressão, dessa e depois dessa. Os valores resultantes dessa avaliação serão passados para x e passado para y. Serão copiados para dentro dessas duas variáveis. Essa é a avaliação estrita, né? Então, a gente iria avaliando isso em partes, né? Eu altero isso aqui. Então aqui, agora a gente estaria substituindo, né, aqueles valores, 4 vezes x, o x é 2, né, então 2 vezes 2, depois 4 vezes x mais 3, e no terceiro passo a gente estaria com os valores 4 e 11, e esses dois valores seriam passados para as variáveis x e y, ok? E aí o resultado disso seria 8. Então é o x, né? Ok. Já no caso de avaliação preguiçosa, avaliação não estrita, né? Em Haskell, quando a gente tem uma função f de x e y recebe 2 vezes x, a primeira coisa que ele vai fazer é, ele não passa o valor avaliado, ele passa aquela expressão. É como se ele estivesse passando z que multiplica z para x, e está passando a expressão 4 vezes z mais 3 no lugar de y. Então ele está substituindo expressões, ok? Só que nesse caso a expressão f ela é substituída apenas por 2 vezes x, então ele vai estar substituindo apenas 2 que multiplica z vezes z. Aí ele vai avaliar depois o z, que vai dar 4, e aí depois ele vai substituir por 8. Observem que o 4 vezes z mais 3 nem foi avaliado. Por quê? Nessa expressão a gente não utiliza o y, então ele não é avaliado. Então só é avaliado aquela parte do código que realmente é utilizada. Então por isso que a gente chama que ela tem um suporte à avaliação preguiçosa. Por isso que ela permite, por exemplo, o Haskell permite você trabalhar com listas infinitas, né? Você pode passar uma lista infinita aqui. Significando 1, 2 pontinhos, a gente está dizendo que é uma lista infinita. A gente está dizendo qual o limite superior dessa lista. Isso funciona por quê? Porque ele não precisa gerar toda a lista primeiro para poder passar para a função. Em outras linguagens é impossível você trabalhar com listas infinitas, porque você precisaria primeiro gerar a lista infinita para depois passar para uma função. Aqui não, ele avalia aquela lista enquanto ele precisar. Por exemplo, nesse caso aqui vai pegar apenas os 10 primeiros elementos dessa lista, e aí ele não vai continuar gerando a lista mais. Outra característica de Haskell também é que é uma linguagem estaticamente tipada, diferente, por exemplo, de Lisp, Clojure e Elixir, né? Essas linguagens de tipo dinâmica são mais flexíveis, né? Porque você pode criar uma função, na hora que você cria a função você não diz quais são os tipos que essa função espera. Mas Haskell não, Haskell você tem um sistema de tipo estático, então toda função ela tem que ser definida, ela espera um determinado tipo. Você não pode aplicar
tipos diferentes. Não sei que sejam os tipos polimórficos, mas aí tem toda uma estrutura de famílias que a gente pode definir. Por exemplo, uma implementação simples aqui, né, que eu tenho uma turma, né, então eu preciso, a linguagem Haskell nos leva a modelar, a pensar na estrutura. Então, por exemplo, aqui eu vou ter que criar meus tipos, né, eu criei um tipo chamado disciplina, criei outro tipo chamado turma, e aí eu tenho valores. Então eu posso definir uma disciplina específica, né, por exemplo, paradigma de programação, e eu posso especificar uma turma específica que possui uma certa disciplina. A gente vai ver sobre isso na terceira semana, os conceitos mais avançados para trabalhar com declaração de tipos e de classes em Haskell. Lembrando que o conceito de classe em Haskell é totalmente diferente do conceito de classe em linguagem orientada a objetos. Só para ter uma ideia, né, então estou só mostrando para vocês terem uma noção do que significa ter tipos estáticos. Em Clojure, por exemplo, a gente não tem tipos estáticos. Nesse caso aqui a gente não precisaria definir, a gente não consegue definir esse tipo de dados, modelagem de dados. Então apenas valores. Então eu já estaria definindo, por exemplo, a variável, né, da disciplina, e depois eu estaria definindo a turma, que com a disciplina tal, o início, dado valor e alunos. Então, quando a gente trabalha com linguagens tipo Lisp, a gente trabalha com valores. Um outro ponto também, o Haskell, além de ser uma linguagem estaticamente tipada, é uma linguagem fortemente tipada. São dois conceitos diferentes. Então, linguagens como Java e C, as declarações de tipo do Haskell são simplificadas. E muitas vezes podem ser ignoradas. Porém, seu sistema de rigoroso permite que muitos erros sejam detectados em termos de compilação. Então, em Haskell, as declarações de tipos não precisam ser definidas, mas elas são inferidas. Mas, para a gente ter uma ideia do que isso significa, por exemplo, em C, né, algo desse tipo, por exemplo, eu tenho uma variável do tipo inteiro x e uma variável double y. Eu posso fazer uma operação como essa, x que multiplica y. Isso está ok, sem problema. Por quê? Quando ele vai fazer essa multiplicação, a operação de multiplicação espera valores do mesmo tipo. Eu tenho valores de tipos diferentes. O que linguagens como Java vai fazer por você? Ela vai pegar o valor de x, que é do tipo inteiro, e vai fazer uma coerção desse tipo para double. Então a gente vai ter uma multiplicação de double, tudo ok. Em Haskell, esse código, um código equivalente, não compilaria. Por quê? Ele não vai fazer essa correção para você. Ele não vai converter o x para double para você. Se você quer fazer isso, você mesmo vai ter que fazer. Então, o conceito de linguagem fortemente tipada e estaticamente tipada é diferente. Linguagens fortemente tipadas, elas pegam mais erros de tipos e elas evitam muitas das correções. OCaml, por exemplo, pode ser até considerada mais fortemente tipada do que Haskell, né? Aqui a gente não vai entrar nesse contexto, mas OCaml gosta até de separar. Ela não tem nem sobrecarga de operadores. Por exemplo, ela vai ter um símbolo para a multiplicação de inteiros e um outro símbolo para a multiplicação de valores double e float. Uma outra característica de Haskell também é que ela não é uma linguagem estilo Lisp. Ela é uma linguagem que foi muito influenciada pelas linguagens da família ML. Então, as linguagens ML foram criadas na década de 70, coisas como diferença de tipos, tipos polimórficos, já estava presente nessa linguagem desde a década de 70. Então, algumas linguagens que variaram dela foram SML, né, OCaml, está tudo aí, F#, e de certa maneira Scala e Elixir. Elixir talvez um pouco menos, né, mas na sua sintaxe ela tem alguns elementos. Então essas linguagens são bem distintas das linguagens da família Lisp. Né? As linguagens da família Lisp é muito conhecida pela quantidade de parênteses. Né? Então linguagens como Scheme, Racket, Clojure são alguns exemplos da família Lisp. Então, para comparação, considere a função fatorial implementada usando Case Expression e Haskell. Né? Então, que é uma forma, a gente vai ver várias formas de escrever fatorial. E aqui seria o equivalente em F#. Vocês veem que
tem bastante similaridades, né, nas formas de escrever. O Haskell, talvez por ter mais costume, eu acho o Haskell menos verboso, né, do que o F#, a definição dessas funções. A gente vai ver também sobre essas definições de funções na segunda semana. Então, o Haskell tem uso de parênteses bastante reduzido, né, comparado com a linguagem da família Lisp, né? E as aplicações de funções, observe que a gente não usa parênteses. Então, f de x seria apenas fx. F de xy, a gente não tem parênteses nem vírgula. Então, torna essa forma bem mais sucinta, né, de representar. E também o Haskell tem um número reduzido de palavras reservadas. Vocês vão ver que muitas dessas palavras reservadas, como foreign, infix, let, módulo que a gente usa, são poucas e muitas vezes aqui, na grande maioria dos nossos códigos, a gente não precisa dela. O Haskell utiliza muitos símbolos ao invés de palavras reservadas. Aqui, para a gente ter uma ideia, só para a gente ter um primeiro contato, o clássico Hello World, né? Então a gente vai ver melhor sobre isso, né? Então aqui o Haskell trabalha com módulos, eu posso ter vários módulos no programa. Aqui seria o módulo principal, né? Como no caso lá do Java, né? Seria aquela classe principal. E aqui, se eu quero que esse seja um programa que ele execute, eu preciso ter uma função especial chamada main. A gente vai ver melhor sobre a sintaxe dessa linguagem. E aqui você observe que a forma de escrever parece muito com o estilo imperativo. Então o Haskell tem uma notação chamada notação do, que permite você escrever um código num estilo bastante parecido com o imperativo, mas não tem declaração de variáveis, continua sendo uma linguagem puramente funcional, e a gente vai entender melhor isso também, acho que na terceira semana. Esse código aqui vocês podem testar nesse link, né, para vocês verem o resultado, o clássico Hello World. Né. Parecido com Python, no Haskell, indentação importa, né, então as definições, a gente vai ver um pouco sobre isso, as definições, mas aqui eu estou dizendo que, por exemplo, dentro tem fx, dentro dessa função f eu tenho uma definição where, que tem duas definições locais. Essas definições locais só são reconhecidas dentro da função f. Já o z, que é uma outra definição, ela está na mesma linha de f. Então, se eu colocar isso aqui um pouco mais indentado, levaria a um erro de compilação. Então, similar ao Python, quem já conhece o Python está acostumado com isso. Então, indentação no Haskell também faz parte da sintaxe, da mesma forma que ocorre no Python. E uma dica importante é não usar tab, usar apenas espaço. Porque como o tab pode variar de acordo com o editor, você pode ter um código válido e você abrir em outro editor e aquele código não compilar. Isso também ocorre com Python, a mesma dica vale para Python. Comentários, eu tenho uns comentários de linha, né, usando esses dois símbolos, dois tracinhos, e aqui nós temos os comentários de bloco, né, que é bastante útil para a gente no início. Aqui a gente tem uma função um pouquinho mais complexa, né, do que aquela, que a gente mostrou assim. O que vocês acham que essa função faz? Se qualquer coisa, vocês dão uma pausa um pouco o vídeo, pensa um pouco. Essa função, ela implementa o algoritmo clássico de ordenação denominado Quicksort. Então, a gente vai ver sobre isso aqui a gente está usando aqui compressão de listas, né? Então, o que a gente está dizendo aqui? Que quando a gente pega uma lista vazia, né, para ordenar uma lista vazia é muito simples, né? Basta retornar essa lista vazia. Mas se essa minha lista não é vazia, que é o que está sendo dito aqui nesse ponto, a gente vai entender sobre isso, a ordenação dela é o que? É o primeiro elemento, né? Então nessa casamento de padrão está dizendo isso, é o primeiro elemento, eu vou colocar esse primeiro elemento no meio da lista, e ao lado esquerdo eu vou colocar os valores que são menores, são esses y, os valores menores são iguais a esse x. E do lado direito eu vou colocar os valores que são maiores do que x.
Só que aplicando a mesma função. Então aqui tem uma representação visual de como que seria isso. Então ele estaria pegando esse valor, ele pega o primeiro elemento e coloca para o lado esquerdo os menores e do lado direito os maiores. Só que ele aplica novamente, né? Então vai pegar esse valor 2 e 1, vai pegar o primeiro valor, que é o 2, e colocar do lado esquerdo os menores e do lado direito os maiores. Nesse caso, os maiores não tem nenhum. Quando ele pega 4 e 5 é a mesma coisa, só que do lado esquerdo ele não vai ter nenhum valor menor do que 4 e do lado direito ele tem um 5. E aí quando ele for trabalhar com esses caras, nesse caso aqui vai ser apenas um, eu não vou ter ninguém para nenhum lado, aqui eu não vou ter ninguém. E o resultado disso é o que? A lista 1, 2, 3, 4 e 5. Vocês podem também experimentar essa função aqui. E aí, pessoal, sobre os primeiros passos, eu vou falar com vocês na próxima aula. A gente vai utilizar o Replit, eu vou mostrar para vocês a questão da turma, como que é criada. Então foi criada uma turma aqui no Replit. E aí nessa turma tem alguns exercícios. Esses primeiros exercícios, que está o código da turma, são apenas para a gente testar e conhecer o GHCI. Depois a gente vai ter outros exercícios para trabalhar escrevendo códigos em Haskell. Então, para esse curso, a indicação é: vamos utilizar o GHCI, vamos fazer esses exercícios bem simples, passo a passo, baby step. Então, mesmo que você já programa códigos avançados, já trabalhe, mas é um novo paradigma. Então, aceite que é um novo paradigma e vamos começar a aprender isso passo a passo. Então, nesse primeiro conjunto de exercícios, eu vou mostrar depois para vocês em outro vídeo como que abre essa turma, e aí vocês vão ver como que faz. Nesse caso é mais experimentar e conhecer o interpretador, e muitos desses conceitos a gente vai trabalhar passo a passo durante todo o curso. Para quem tem mais tempo, disponibilidade, pode, por exemplo, instalar o Stack. Através do Stack a gente consegue baixar o GHC, que é o compilador padrão do Haskell. E aí tem aqui os passos, mas eu não vou entrar muito em detalhe nesse ponto, porque o mais indicado por enquanto é vocês utilizarem o Replit, ok? E o editor de texto, caso você use o Stack, um editor de texto muito leve, né, que a gente pode usar, é o VS Code. Assim a gente termina mais esse vídeo, né? Então até o próximo, e aí quando a gente vai começar a entrar em algumas particularidades. Então não se preocupe se você não entendeu algumas funções, alguns elementos, mas esse vídeo foi apenas para mostrar um pouco o que é o Haskell, para vocês terem esse primeiro contato com ele.